Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no perfil. Boa noite, Valéria, tudo bem? Carol, Gladiane, a Ana Campagnolo aqui, Mariana, minha comadre, Nani, Aline, Tatiane, sejam todas bem-vindas a mais uma live aqui no perfil. Boa noite, Patrícia. Tudo bem, querida? Boa noite, sejam todas bem-vindas. Finalmente, oi Camila, que bom que você escreveu, porque eu fiquei cá, vou arriscar um Karina, vou arriscar um Camila. Que bom poder retomar a leitura do Rei da Cidade Dourada com vocês. Semana passada a gente fez um intervalo, né? Fizemos uma live com a Nani Celestrin para falar um pouquinho desse novo módulo dela na Comunidade Augusta. Mas hoje nós retomamos a leitura, tá bem? Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu estou falando, eu estou fazendo uma leitura comentada a respeito desse livro aqui, O Rei da Cidade Dourada, que foi publicado tanto pelo Clubinho Literário quanto pelo Centro Dom Bosco. Então você pode conseguir esse livro em qualquer um desses dois lugares, tá bom? São traduções distintas, mas o livro é o mesmo, tá? No Centro Dom Bosco tá O Rei da Cidade de Ouro e a nossa versão é O Rei da Cidade Dourada. Vale muito a pena, tá bom? Então, embora seja um livro escrito por uma criança, em resposta a um pedido de uma criança, ele é uma grande alegoria, né? Então ele nos ajuda a entender as verdades da fé cristã de uma maneira muito mais concreta, e eu julguei que era o mais adequado para a gente nesse momento aqui no Instagram, né? Antes de entrar no assunto propriamente dito que eu gostaria de entrar, com o qual o C.S. Lewis vai me ajudar futuramente, eu decidi pavimentar o caminho com a Madre Loyola e o Rei da Cidade Dourada, tá bom? Então, se é a primeira vez que você está acompanhando essa live, hoje nós vamos ler o 4º capítulo e comentá-lo. E as lives anteriores, que tratam dos outros capítulos, estão aqui no perfil e não vão ser tiradas do ar. Então, vocês podem assistir com calma as lives anteriores e depois voltar a essa aqui, se quiserem acompanhar bem o fio da meada, tá bom? Gente, eu vou desabilitar os comentários por enquanto, para não me distrair e não perder o raciocínio, tá bom? No capítulo anterior nós falamos então sobre as leis do rei, né? E a Adileta, ela tinha dificuldade de entender por que ela precisava obedecer, por que o rei não admitia ela de imediato assim na sua corte, né? Já que ele podia fazer tudo. Então todo esse 3º capítulo foi explicando a Adileta por que, afinal de contas, ela tem que obedecer, né? E a moral da história é que nós precisamos nos tornar aceitáveis, né? Nós precisamos, em linguagem cristã, nos santificar, nós precisamos nos aperfeiçoar, né? Porque ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito, né? Nós temos que ser santos para estarmos diante de Deus, que é santo, tá bom? Então a gente obedece porque a lei ela nos ajuda nesse caminho de santificação. Mas vamos lá, deixa eu só dar um golinho aqui. Nós vimos que o rei da Cidade Dourada era tão bondoso e gentil que, embora pudesse fazer o que quisesse e ter tudo o que desejasse, riquezas, alegrias, o amor de todos ao seu redor, não se satisfazia em ter essas coisas somente para si. Ele desejava que seus servos também fossem felizes. Eles podiam ser felizes na terra de exílio, até onde ele conseguia ajudá-los. Então nós vimos também que essa é uma verdade fundamental, né? Essa terra é uma terra de exílio e aqui a felicidade nunca é perfeita, nunca é completa, mas sempre é provisória, sempre é um arranjo precário, porque não é o nosso destino final, nós estamos aqui de passagem, né? Mais tarde podiam ser felizes com ele e com todos os que alcançaram a terra bela, tendo uma perfeita felicidade que ia além de tudo o que eles podiam desejar e mesmo imaginar. Assim,
O rei não estava contente com o fato de que os exilados fossem meros servos e sujeitos seus. Sujeitos no sentido de uma espécie de vassalo, de criado, né? Ele desejava adotá-los e torná-los seus filhos, filhos muito amados, enquanto ainda eram bem pequenininhos. Quando isso acontecia, era-lhes dado um manto alvo e belíssimo chamado Graça, e seus nomes eram escritos num livro chamado o Livro da Vida. Ninguém podia lhes tomar os mantos, nem lhes borrar os nomes naquele livro. Ninguém, a não ser eles mesmos. Então, esse ponto aqui é bem importante e a Madre está ensinando as crianças, né, que a função do batismo, né, ele nos limpa do pecado original e então nos dá esse manto alvo que ela chama de graça, né, o estado de graça novamente na alma, essa reconciliação que o batismo opera entre nós e Deus, né, e seus nomes escritos num livro chamado o Livro da Vida, tá? Isso está lá no livro de Apocalipse, não é uma invenção, está na Sagrada Escritura, né? Ninguém podia lhes tomar os mantos, nem lhes borrar os nomes naquele livro. Ninguém a não ser eles mesmos. Isso é importante, né? Então, assim, esse vínculo, essa restauração, digamos assim, desse elo entre nós e Deus, que o batismo opera, ele não pode ser desfeito por nenhuma pessoa, né? Exceto por nós mesmos. E quando nós fazemos isso, quando nós desobedecemos a lei de Deus, né? Quando nós vamos contra os seus mandamentos, quando nós vamos frontalmente contra a sua vontade. Aí nós entramos em inimizade com Deus, porque Ele próprio instituiu essas leis, né? E aí a alma perde esse estado de graça, né? E então isso é o exercício da nossa liberdade, né? Deixa eu retomar aqui. Se seus nomes fossem encontrados ali quando chegassem aos portões da Cidade Dourada, era certo que teriam garantida a sua entrada. O rei tinha uma grande casa na qual ficava estocado tudo aquilo de que precisariam os seus sujeitos, os seus servos, né, no caminho rumo à verdadeira nação. Da criança dando seus primeiros e titubeantes passos ao velho peregrino chegando ao fim da jornada. A ninguém faltava nada. Este ponto aqui é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque é muito fácil nós, diante da grandeza, da aparente grandeza dos problemas que nós enfrentamos ao longo da vida, nós esquecermos que Deus mesmo permitiu que aquilo nos acontecesse. E que, portanto, por difícil que seja, por grande que seja, por doloroso que seja, nós encontramos nele as graças necessárias para lidar com aquilo da maneira correta. Né? Então, pode ser que a coisa tenha acontecido em um momento anterior à nossa conversão. Foi o meu caso, por exemplo, que me converti adulta, né? E então eu desconhecia essa graça, esse estoque que a Madre fala aqui, né? E eu fui lidando com as coisas da minha maneira. Mas no momento que eu passo a conhecer, então, o rei, as leis do rei, né? O desejo do rei para a minha vida é que eu faça parte, né, da corte dele, na sua nação, no seu reino, por toda a eternidade, né? Então eu entendo que, bom, eu não posso mudar a história, mas eu posso lidar com as consequências daquela história dentro de mim. E eu posso dar um outro rumo para a minha vida daqui por diante, né? Então isso a gente não pode nunca perder de vista, porque senão nós perdemos a esperança. E se nós nos desesperamos, bom, aí o diabo já triunfou sobre nós, porque ele conseguiu nos convencer de que Deus não nos alcança ali onde nós estamos.
de que ali onde nós estamos não há socorro, não há saída possível. E isso nunca é verdade, nunca é verdade. O braço de Deus nunca fica curto. Ele nunca fica fraco, ele nunca fica sem recursos para salvar uma alma. Vocês entendem? O problema está em que nós muitas vezes nos deixamos iludir, nos deixamos assustar e começamos a duvidar, a não confiar, a desacreditar, a perder a esperança, né? E aí nós pecamos, porque nós adotamos no nosso coração uma mentira a respeito de Deus. Porque se Ele é todo poderoso, como assim Ele não pode me ajudar? Pode ser que o socorro dele não venha da maneira como eu imagino. Pode ser que o socorro dele não venha na hora que eu desejo. Mas ele vem. Ele vem. E ele é capaz de se fazer entender. Ele é capaz de se comunicar ao nosso coração, se nós estivermos confiantes e dispostos, esperando no seu amor. Tá bem? Então, isso aqui é muito, muito importante. É uma daquelas verdades fundamentais da fé que nós não podemos nunca perder de vista. Então, a ninguém faltava nada em nenhum momento da caminhada. Seja o bebezinho, né? Seja a criancinha pequena, seja o ancião prestes a morrer, né? Em Deus, todos encontram tudo aquilo que é necessário para a sua salvação. Havia também a escola, onde as crianças do rei eram ensinadas acerca de seus deveres para com o pai real e para com os demais. Mapas mostravam-lhes a via correta para a terra prometida, para que eles não se perdessem no caminho. Eles também liam a história da terra de exílio, para aprenderem lições com a vida dos peregrinos bons e maus que lá estiveram antes deles. Então vejam como muitos dos elementos, né, de um texto desse tipo ele não encontra paralelos exatos, né, com as realidades que ele está tentando comunicar. Mas o importante aqui não é a precisão de detalhes, mas o quadro geral que a imagem forma, para que a gente entenda a verdade que ela traz, né? Então aqui ela começa a descrever muitas coisas que fariam parte desse reino, né? E todas para indicar a suficiência de recursos de que o rei dispunha para auxiliar os seus. Então assim, os pequenininhos eles eram instruídos, né? Eles tinham mapas, eles conheciam a história da terra do exílio, eles não ficavam desprovidos de instrução e de indicações concretas do caminho a seguir. Havia o ginásio, onde eram ensinados por meio de muitos exercícios a como usar os incríveis poderes que lhes foram dados, como preparar-se para o serviço ativo e defender-se contra os inimigos do rei e seus próprios. Próximo dali ficava o arsenal, onde podiam ver a espada e o escudo, o capacete, a couraça e os sapatos resistentes de que precisariam quando fossem grandes o bastante para figurarem dentre os soldados do rei. Então, ela usou aqui a imagem que São Paulo usa lá na carta aos Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, onde ele fala da armadura de Deus, né? Então, ele vai repassando, tentando comunicar por meio dessa imagem da armadura de um soldado romano todos os elementos que o soldado de Cristo ele tem que se servir para permanecer firme no seu dia a dia, porque o seu dia a dia é um dia a dia de batalha, né? A terra do exílio não é uma terra pacífica, é uma terra onde nós vimos nos capítulos anteriores, onde o maligno age. E ele está tentando todo o tempo nos distrair, nos desviar, nos fazer seguir pelo caminho largo, né? Então a gente precisa sim se valer dessa armadura e desse arsenal.
Mais adiante ficava o hospital ou a enfermaria, que recebia os feridos e os enfermos. O que é a enfermaria, né, gente? É agora me faltou a palavra. O confessionário, né? É ali onde são tratadas as nossas feridas, né? E havia ainda o salão de banquetes, o mais belo de todos os lugares, para novos como para velhos, para ricos como para pobres, e a câmara da audiência real, onde o rei estava pronto a receber a qualquer hora aqueles que viessem pedir-lhe por favores, por conselhos ou por auxílio em meio a tribulações ou carências. Era ali também que em certos momentos ele encontrava seus amigos reunidos para entretê-lo e louvá-lo com música e cantos, para alegrarem-se com a perspectiva do momento em que deixariam a terra de exílio para estarem com ele em pátria, em sua amada nação, seu lar. Então, aqui está falando, obviamente, da Santa Comunhão, né? Ali no salão de banquetes, né? É o altar, né? E de onde se aproximam todos, né? Tanto as crianças quanto os velhos, tanto os ricos quanto os pobres, né? Todos ali têm um lugar àquela mesa. E a Câmara da Audiência Real, imagino eu que seja o Santíssimo, né? Então ali o rei sempre está presente, né? E sempre pronto a nos auxiliar, a nos ouvir, a nos aconselhar, a nos atender, né? Este é um capítulo curtinho, são apenas 3 páginas e eu acho que é o primeiro capítulo que eu leio todo aqui. Os demais eu li apenas alguns parágrafos ou algumas frases que eu havia selecionado para construir, né, para encadear o raciocínio, para que vocês pudessem entender. Então aqui a Madre Loyola, ela quis deixar claro isso que eu já expliquei para vocês, né? A ideia de que, olha, não se trata simplesmente de um convite de um rei para um serviço, para um estilo de vida, para uma mudança da qual ele não participa, na qual ele não auxilia os seus súditos. Não é nada disso, pelo contrário, né? Aqueles que aceitam o seu convite e aceitam também o seu treinamento, coisa que nós já vimos também nas lives anteriores, né? Ele próprio, né, dispõe de todo um estoque, de todo um arsenal para ajudar na preparação e no desenvolvimento desses súditos, para que eles possam desempenhar bem o seu serviço, mas não só isso, né, para que eles também tenham convívio e intimidade com as coisas reais e com as coisas do rei e com o próprio rei, né, buscando a ele quando fosse necessário. Então a Madre realmente ela vai compondo assim um universo que nós como cristãos precisamos ter, né? Ter em mente isso, né? Não se trata simplesmente de uma vida de sacramento no domingo, não é isso, né? Quando nós aceitamos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, uma série de coisas estão em jogo, né? E envolvendo outras pessoas, outras criaturas, seres angélicos, né? E nós precisamos tomar pé disso tudo para que a gente consiga alcançar o destino que o Rei tem para a gente. Tá bom? Então eu vou abrir aqui um instantinho. Caso vocês tenham alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade. Eu só peço que vocês se atenham ao conteúdo do livro, tá bom? E não sobre outros assuntos aleatórios que não têm a ver com o assunto no momento, tá bom? Se não tiverem perguntas, a gente fica por aqui também. E aí nós nos encontramos novamente na próxima quarta, no início da noite. Tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. A live vai ficar salva se vocês gostaram.
encaminhem para outras pessoas, tá bom? Muito obrigada, Camila. Um abraço, boa noite, fique com Deus.